Hormuz e atingiu $7.000 desde o começo do conflito no fim de fevereiro. Os dados foram divulgados pelo jornal Valor Econômico. No horário de Brasília, 11:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações em Brasília com o Felipe Igreja. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos. Um forte nevoeiro registrado hoje pela manhã aqui em Brasília acabou impactando mais de 30 voos com origem ou destino ao Aeroporto Internacional de Brasília. As condições meteorológicas reduziram a visibilidade na região, impactando nos procedimentos operacionais do terminal. Segundo a Inframérica, a empresa que administra o aeroporto, até às 8 da manhã, 11 voos com destino a Brasília foram alternados para outros aeroportos e 19 voos tiveram registro de atraso. Não houve, pelo menos, cancelamentos aqui no aeroporto de Brasília e com a dissipação dessa neblina, os pousos já voltaram a ocorrer gradativamente aqui no aeroporto. Bianca. Obrigada, Felipe. No horário de Brasília, 11:04. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos com uma notícia ruim no tênis. João Fonseca lutou bastante, mostrou que pode bater de frente com os melhores do mundo, mas não conseguiu vencer. Diante do alemão Alexander Zverev, número 3 do ranking, o brasileiro de 19 anos chegou a vencer o segundo set no tie-break, mas pecou nos momentos decisivos da terceira parcial e acabou eliminado nas quartas de final em Mônaco. O revés foi por 2-1, parciais de 7-5, 6-7 e 6-3. Agora informações da Ponte Preta chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta sexta-feira. A Macaca entra em campo amanhã às 6 horas da noite para enfrentar o Vila Nova, buscando a primeira vitória na competição. A Ponte está na zona do rebaixamento, enquanto o time goiano é o 7º colocado e ainda não perdeu na Série B. O técnico Rodrigo Santana vai ter 2 desfalques certos. Saravia, uruguaio, e Jonathan Cafu foram expulsos contra o Náutico. Não estão descartadas mudanças na equipe titular da Alvinegra, que na segunda-feira tem um dia D importante. A aprovação de contas e o balanço devem ser votados pelos conselheiros da Macaca. 2 brasileiros fecharam a rodada de fase de grupos da Sul-Americana ontem à noite. No Rio de Janeiro, o Botafogo empatou com o Caracas da Venezuela em 1-1. Já o Red Bull Bragantino jogou fora de casa e perdeu para os venezuelanos do Carabobo por 1-0. E agora destaca do futebol paulista, Gabriel Dudzak. O Corinthians estreou com vitória na Copa Libertadores 2026. Na Argentina, o Alvinegro, que foi dirigido pela primeira vez pelo técnico Fernando Diniz, teve dificuldades, mas conseguiu bater o Platense fora de casa por 2-0 com gols de Kaique e Yuri Alberto. Hoje, São Paulo e Santos fazem os últimos ajustes antes de voltar a campo para disputar o Brasileirão no sábado. O tricolor terá os retornos de Luciano e Caleri para enfrentar o Vitória fora de casa, enquanto o Peixe vai jogar com o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, tendo Neymar e Gabriel Barbosa. Já o Palmeiras se prepara para encarar o Corinthians no domingo. O Botafogo foi punido pela Câmara Nacional de Resoluções de Disputa. O motivo é o não pagamento de uma das parcelas de um acordo referente ao mês de março. Com isso, o clube está impedido de registrar novos atletas na CBF pelo período de 6 meses. A decisão foi protocolada na última quarta-feira.
É o famoso transfer ban, né? Também atinge o Botafogo. E agora o destaque do Guarani, meu cara Antônio Lupe. O Bugre joga domingo, 6:30 da noite, contra o Volta Redonda no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Primeira partida do Guarani na terceira divisão do futebol brasileiro, jogando como mandante. Hélio Cizenando já entra na reta final de preparação da equipe. Pode manter o mesmo time, mas também pode realizar mudanças, colocando um time ainda mais ofensivo para conquistar os 3 pontos jogando diante do torcedor. Além do Guarani, a Inter de Limeira também representa a região na Série C neste final de semana. O Leão entra em campo neste domingo contra a Nápoles, às 5 horas da tarde, fora de casa. Central do Chai, bem, até porque será um final de semana além do derby. Com clássicos, estou escolhendo, Fábio, entre Grenal, Fla-Flu, tem várias opções pro final de semana. É verdade, Fla-Flu não tem mais, né? Foi adiado, certo, Fábio Scheibe? Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Vai ter Fla-Flu sim, mas ao invés de sábado, agora será no domingo às 6 horas da noite, né? O domingo lá no Maracanã, 6 horas da noite, porque o Flamengo, que anteriormente jogaria com o Fluminense amanhã, pediu o adiamento da partida porque teve problemas para sair de Cusco, onde realizou a primeira partida da estreia da Libertadores, acabou atrasando o voo, acabou atrasando o cronograma. Então agora Flamengo e Fluminense duelam no Maracanã no domingo às 6 horas da noite. No domingo também, na verdade amanhã às 8:30 da noite, lá no sul do país, tem outro grande clássico estadual pelo Brasileirão. O Internacional recebe o Grêmio que não vence há 4 partidas, jogo amanhã no Beira-Rio, 8:30 da noite, viu, Julio? E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Hoje no nosso café aqui na nossa redação falávamos sobre a vitória do Corinthians, né? Café colonial hoje, né? Hoje foi maravilhoso, né? O banhado a pão e Dani chipa. Rosa trouxe Chipa. Nossa, que delícia, cara. Amassaria umas 15. Calma, gente. Amassei só 2. Amassei só 12. Nossa, maravilhoso. E falávamos sobre as possibilidades do derby de domingo, né? E gostei do Corinthians ontem, principalmente o segundo tempo. Eu acho que o Corinthians ganha força, ganha confiança para ao menos equilibrar diante do Palmeiras. Eis que Marco Guariz e Antônio Lupe me informam que John Arias não joga. Eu acho que também deixa a situação até mais equilibrada ainda e com o Corinthians com possibilidade sim de vencer e quem sabe, né, engatar um novo momento dentro desta temporada de 2026. É isso, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Legal, é todo mundo usando a pulseirinha aí, coisa boa. Cara, virou uma febre na televisão, né? A empresa tá... Aqui, ó, Nossa, desceu o Heitor Esmeriz, desceu... Júlia Buqueroni procurando todo também mundo quem é o querendo. fornecedor. Eu falei, Coisa, hein? procura aqui. A Roden de Júlio Nascimento. Na verdade, é nosso menino Tutu. Tutu. Desde pequeno está Legal. empreendendo. futuro quarterback. Cara, coloca ele pra assistir. Acho que amanhã tem Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Legal, É um programa cara. maravilhoso, eu gosto. Legal. Já O pra sábado criar, de é manhã da me cedo já interessa. mesmo, né? Aí Melhor depois tem o... ficar vendo Minecraft aí toda hora. Não, tem Verdade, que colocar mas coisa muito boa. verdade. Aí depois tem o... Eu não sei se é... Acho que é antes, que é o Globo Rural, que é muito legal também. Depois tem o EP Agro. Também, que é muito legal. Eu adoro esses programas assim. Eu não entendo nada, mas eu gosto Só pra quem de não tá ficar entendendo, assistindo. numa Isso. tentativa de tirar os filhos Da tela. Na tela. A gente colocou na verdade foi ele que teve a ideia de criar pulseiras. Acho que ele viu de algum amigo, aí ele ganhou numa gincana lá de Páscoa uma graninha, investiu a graninha e tá fazendo pulseira aqui pra galera. Qual a idade Top. dele mesmo? O Arthur tem 8 anos, Olha faz só, 9 esse 8 ano. anos. Bom, parabéns. Tá bom demais. Legal. Estamos no ar, hein? Com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samla Diego. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas.
O mês de ofertas começou na Toyota Nipônica. Garanta sua Hilux com bônus de R$25 mil no seu usado ou taxa zero. E o melhor, toda a linha Toyota com até 10 anos de garantia. Aproveite a linha Corolla e Corolla Cross à pronta entrega e o melhor, versões com isenção de IPVA. E não perca o lançamento do ano. Yaris Cross com versões à pronta entrega. Venha fazer um test drive hoje mesmo. Toyota Nipônica, sua melhor escolha Toyota. Consulte condições pelo site toyota.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro, você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região do Nova Campinas. O nosso ouvinte que segue na Jesuíno Marcondes Machado encontra lentidão na chegada para Carlos Stevenson. Tem atendimento de uma ocorrência também pela região. Dá para seguir pela Hermas Braga, que por enquanto segue sem problemas. A norte e sul, apesar do trânsito intenso, também é um bom caminho, tanto em direção do Taquaral, para acessar também já a Orozimbo Maia, ou no sentido contrário, para quem vai em direção do Laurão. Falando também da rodovia Dom Pedro, a gente comentou mais cedo, aconteceu um acidente na altura de Itatiba, à altura do quilômetro 102, e o nosso ouvinte ainda encontra lentidão para seguir em direção de Atibaia e Jacareí, a partir do quilômetro 106 da rodovia. Se você puder, acessando a Dom Pedro já através da Luciano Consolini, a condição é melhor em Itatiba e aí pega um trecho menor de lentidão. Para seguir em direção de Campinas, aí por enquanto segue sem problemas, inclusive aqui em Campinas, para acessar já a rodovia Anhanguera. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h15. Cada fase da vida pede uma nova conquista. Com a Embracon, você chega lá. Consórcio de carro ou imóvel sem juros. Simule no site. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Clínica de Serviços Chevrolet. Vem junto com a oportunidade perfeita para cuidar do seu carro. Confira. Super troca de óleo Chevrolet por apenas R$ 299, mais check-up gratuito de 30 itens. Mas corre que a oferta é por tempo limitado. Agende o seu serviço hoje mesmo e aproveite. As melhores condições do ano você só encontra na Clínica de Serviços Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos lá com informações de Gabriel Dudziak com tudo do futebol paulista. Na estreia do técnico Fernando Diniz, o Corinthians teve muitas dificuldades para sair da marcação alta do Platense nos primeiros minutos do duelo da Libertadores disputado em solo argentino. Inclusive, quem criou a primeira grande chance no jogo foi o Platense, mas o goleiro Hugo Souza evitou a abertura do placar. No fim do primeiro tempo, Yuri Alberto perdeu boa oportunidade, mas aos 8 da etapa complementar, a bola bateu, voltou e Garro colocou para Kaique fazer 1-0. Pouco depois, Garro lançou Yuri Alberto em profundidade e o Corinthians fez 2-0. Daí em diante, o Platense buscou a reação, mas nada conseguiu. E o Alvinegro começou a Libertadores com vitória. Para o técnico Fernando Diniz, neste primeiro momento, o trabalho foi mais voltado a pequenos ajustes. E de fato o fator emocional ele era preponderante, até mesmo porque o time tinha trabalho e na parte tática a gente acabou trabalhando um pouquinho também, mas eu não quis que eles confundissem a cabeça dos jogadores e deixei eles à vontade para fazer aquilo que eles tivessem mais conforto no jogo. Hoje o São Paulo faz os preparativos finais antes de enfrentar o Vitória em Salvador neste sábado às 4h30 da tarde. O volante Pablo Maia, que sofreu fraturas no rosto no treinamento de ontem, será desfalque.
enquanto os atacantes Luciano e Caleri retornam. Já o zagueiro Sabino ainda tem um incômodo na panturrilha direita e por isso é dúvida. Também amanhã, mas às 8 da noite, o Santos encara o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Neymar deverá ser a principal novidade da equipe, depois de ter cumprido suspensão contra o Flamengo e ter sido poupado contra o Deportivo Cuenca. O atacante Gabriel Barbosa também deve voltar ao time. No domingo, o Palmeiras pega o Corinthians na Neoquímica Arena. O Alviverde ainda aguarda para saber se poderá contar com Vitor Roque, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Vamos lá, começando pela convincente vitória do Corinthians, apesar do primeiro tempo abaixo, mas, né, estreia de Libertadores, estreia do Diniz, consegue vencer. Nós somos resultadistas, né? Então agora, pronto, virou o melhor time do mundo. Porém, ontem acompanhando o jogo e depois pensando na situação do Corinthians, assistindo, né, ouvindo, curtindo algumas opiniões, o time do Corinthians, eu acho que se o Dorival, o próprio Fernando Diniz, se eles pudessem contar regularmente com o Memphis, com o Garro em boas condições, como foi ontem, participativo, brigando, sendo decisivo nas assistências, cara, o Corinthians tem um bom time, né? Porque se nós pegarmos hoje, eu não vou contar Palmeiras. Isso passa pelo momento quando o Garro joga bem, isso fica mais evidente. Vou tirar Palmeiras e Flamengo aqui, que no meu entender acho que não tem comparação. Mas o Corinthians, com todo o respeito ao o Corinthians tem mais time que o São Paulo. Time, entendeu? Time. Né? E você pega o Corinthians hoje, abrindo a zona de rebaixamento, ele não integra, mas é o último time que escapa dentro do Brasileirão. O São Paulo é o vice-líder. E como que você como que você explica isso? Talvez o comprometimento do São Paulo, os jogadores decisivos presentes nesta temporada, como o Caleri, principalmente o Luciano, o Lucas Moura nem tanto, mas esses dois que eu citei antes, com uma participação regular, e o Corinthians, infelizmente pro torcedor corintiano, ele não pode contar com o Garro, com o Yuri, com o Memphis sempre na plenitude física, né? Mas ontem, com o Garro ligado e com o Garro relembrando em alguns momentos as atuações do Garro em temporadas passadas, o Corinthians foi muito bem. No segundo tempo, no primeiro passou ali alguma dificuldade com uma defesa super importante do Hugo Souza, mas no segundo tempo as coisas se encaixaram, esse jogo de velocidade, né? Ainda agora com o menino Kaique, Yuri Alberto, um jogo de contragolpe também é mortal. Corinthians com as estrelas, o Corinthians interessado, é uma boa equipe, não vou dizer para título brasileiro, mas para pegar Copa Libertadores, para incomodar pelo menos os rivais lá de cima. Mas infelizmente até agora não tem tido o sucesso. Vamos ver se daqui para frente com o Fernando Diniz, após essa vitória na Argentina, o Corinthians deu aí um salto de qualidade. Fábio Scheib, depois de 9 jogos, sobre né, a estreia do Corinthians, Fábio Scheib? Não, vitória importantíssima. Depois de 9 jogos sem vitórias, o Corinthians não vencia desde 19 de fevereiro, consegue essa vitória, dá uma acalmada no ambiente, principalmente na estreia de Fernando Diniz. Como ele próprio disse, a gente sabe que não tem muita coisa dele ainda nesse time, mas a força mental, né, também o ânimo foi renovado. O Corinthians chega muito forte agora pro Clássico, jogando em casa, né, contra o Palmeiras. Tem toda a expectativa de fazer um bom jogo. E ontem, que bola do Rodrigo Garro, né, na frente, no primeiro gol do Kaique, foi um golaço também, um garoto da base, que deu uma cavadinha na saída do goleiro também, foi um belo gol, uma bela bola do Rodrigo Garro. E quem estava presente ontem lá era o ex-treinador do Corinthians, né, o argentino Ramon Dias, estava na arquibancada ali, na verdade na cativa ali, curtindo também os ex-comandados, né. Isso aí. Eu não consigo... Eu fiquei na dúvida agora se o Corinthians tem um time melhor, tá? Do que São Paulo. Do que São Paulo. É uma boa discussão. Discussão. A defesa é, né, Carlão? Por exemplo, eu acho o Corinthians melhor. Ou Rafael, a gente vai entrar num negócio que é complicado, mas vamos lá. Assim, eu acho o Corinthians, de repente, às vezes, até o São Paulo no face to face, no cara a cara, ele pode vencer o Corinthians, mas eu acho o time, assim, o Corinthians dupla melhor. De volantes melhor, o São Paulo tem. Apesar de que o André joga muita bola. Vocês preferem Rafael ou Hugo Souza? Eu acho que o Hugo, até por seleção Souza brasileira. É que eu acho que é assim, o Rafael, ele é o piso mais seguro. E isso. O teto, assim, atuação espetacular. Eu acho que o Hugo Souza entrega mais. Mas, eu quero um goleiro de segurança. Dois bons goleiros. Rafael. A montanha russa do Rafael é mais tranquila do que a do Hugo Souza. Tem falhas também, curvas, claro, mas... Aí lateral direito tem sido o Lucas Samon, né? O São Paulo contra o Mateuzinho é mais jogador. Aí Tolói e Sabino. A zaga do Corinthians, acho que a defesa, Fabião falou bem, a defesa do Corinthians acho que ela é mais consistente.
E na lateral esquerda Wendel e a Bidu. gente tem o Wendel e o Eu acho que eu sou mais Bidu. O Bidu tá bem. Eu sou mais Bidu. Aí agora que começa a complicar. Aí o meio campo de São Paulo é Bobadilha, Marcos Antônio e Arthur. O do Corinthians é... Não, o Danielzinho, né? Danielzinho, perdão. Eu pulei o Danielzinho, é Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, né? E aí do Corinthians é meninos, André, Bidon, Ranielli. Bidon e Garro. o Ranielli que entra ele nessa. Caramba. Aí é meio que equilibrado. Mas acho que os meninos do Corinthians, assim, eles estão em evolução. Mas o São Paulo, eu acho que o eu sou muito diferencial fã até do São Marcos Paulo... Antônio e do Danielzinho, cara. Então, e o diferencial do São Paulo nessa retomada é o meio campo, né? Principalmente o entrosamento do Danielzinho com Aí o você Marcos pega o Antônio. Caleri Acho que aí há vivendo um bom um momento. equilíbrio. Aí você pega o Luciano. Mas não vai mudar a minha ideia. Não, eu acho que é próximo. É até equilibrado. Eu acho que é muito próximo, aí vai muito da preferência. Mas tudo isso, Júlio, pra dizer que o Corinthians não tem time pra ficar onde está, né, cara? Né? Não tem time pra... Vai ganhar, vai perder, isso faz parte. Agora, 9 jogos sem vencer, até a demissão do Dorival Júnior, não tem time pra isso. Né? Eu acho que até em Copa Libertadores, Copa do Brasil, o Corinthians dá pra sonhar com título, até pela dinâmica do campeonato ou do torneio, com o mata-mata. O Corinthians é forte em jogo decisivo. Campeonato Brasileiro, eu já falo de elenco, aí pra mim é só Flamengo e Palmeiras que tem essa possibilidade. Mas não é um time pra estar onde está. E outra, se fosse, era pra estar num lugar brigando num patamar elevado do Brasileirão, com São Paulo talvez ali numa segunda colocação, tentando atrapalhar Palmeiras e Flamengo numa eventual briga por título. Mas as lesões atrapalham demais. O DM tá cheio do Corinthians, né? Tudo bem que tem jogadores que não são protagonistas que estão no DM, mas tá cheio. Aliás, ontem o Yuri Alberto, torcida do Corinthians que às vezes pega no pé ele joga muito, cara. Não, mas ele jogou com... O cara tinha acabado de fazer uma cirurgia, jogador. levou o dentista pra Argentina. Aí se reuniram lá, dentista, médico, o Diniz, e, cara, e você via que tava inchado. É que criou uma coisa, aquela má fase do Yuri Alberto, em que ele perdeu gols, até protagonizando lances bizarros, tropeçando na bola. E aí vira meme. E isso prolifera em rede social. Mas, cara, o custo-benefício do Yuri Alberto é sensacional. Jogador decisivo, faz gol em final. Mas grande ontem, jogador. no primeiro tempo, nitidamente, a falta de confiança. Teve uma bola que ele recebeu, bateu cruzado. Não tem recurso, cara. Cadê a esquerda, cadê a canhota ali? Mas eu sou hoje muito fã. Tem que dominar esse recurso. Ele tem assim, por exemplo, quando ele dá as caneladas, é meio feio, né? Fica evidente, às vezes, até uma possível falta de recurso. Mas eu dou muito valor a jogador que em decisão, em jogo bom, ele faz. Clássico, ele é decisivo. Em jogo que vale taça também. Ele não tem medo de errar, né? Não, também. verdade. Não tem medo de errar o Yuri Alberto. Ele vai pra frente, faz do jeito que dá. Até por isso ele faz esses lances. Até por isso ele entra, ele comete alguns erros bizarros. Mas eu sou muito fã, gosto muito do Yuri. Eu queria entrar na rodada do final de semana, porque tem jogos interessantes. Eu queria só dar um detalhe agora, que é a matéria do Thiago Ferri, tá? Essa daqui é quentinha, 14 Grande minutos. Thiago Ferri, um dos mais gentis repórteres do GE. O W Torre assina com o Nubank e torcida vai escolher o nome da nova arena do Palmeiras, hein? Vamos às opções. Vai lá, Fábio Scheiber, com você. Opção de número 1. Já botei. Nubank Parque. Tem que ter parque no nome. Calma, eu vou dar as opções, você vota daqui a pouquinho. Nubank Parque, opção de número 2, Nubank Arena. Ou opção de número 3, Parque Nubank. Começar pelo Scheiber, que é quem tem propriedade pra falar aqui. Lugar de fala. Só pra sinalizar uma opção. Eu votei no Nubank Parque. Não, tem que ter parque. O Júlio foi mais ou menos. Eu estava propenso a Nubank Arena, mas o Júlio falou, tem que ter parque. É verdade, a gente lembra do jardim suspenso de Parque Antártica. Verdade, eu tô com vocês Palmeiras, também. penso em Parque Antártica. Eu tô com vocês. Nubank Park. Essa eu vou me render. Voto também igual o Scheibe. Eu acho que foneticamente o Arena é até melhor, mas o Parque tem todo um contexto, né? Tem toda uma coisa que eu acho que o Arena... E essa opção de o Parque Arena fica muito comum, acho. Estranho, né? É que o Arena fica muito comum, no sentido de... Tem muitos, Neoquímica Arena, Allianz Não Arena. remete nada ao Palmeiras também. Exato, então assim, não remete nada ao o Palmeiras. Parque afetivo, já traz uma proximidade maior com relação ao que é o Palmeiras. Grande marqueteiro Júlio Nascimento, cara. E parque também a gente começa a lembrar de árvores, né? De clima gostoso, de respiração, de ambiente, de natureza. Legal. Vamos lá. Amanhã, 4:30 da tarde, no Barradão, tem Vitória e São Paulo. Vitória... Tá mal, né? Vitória não consegue sair dessa... A Vitória tá mal desde que quando surgiu, né? Não, mas ele tá... Por exemplo, tá na frente do Santos, tá na frente do Corinthians, na classificação.
Tá numa situação ali intermediária, mas as últimas rodadas Vitória, né? caiu bastante sim, de produção, e o São Paulo Lá no fora de casa, Barradas, hein? Isso então. Aí o jogo é no Barradão. O Vitória mesmo mal, não é que é mal, é o campeonato do Vitória, é o que ele pode oscilar, né? É o que ele pode entregar, né? Até pela questão financeira. Mas no Barradão é duro pro tricolor, hein? Até é um time mais qualificado, São Paulo e tal, mas o Vitória ele é muito guerreiro quando ele joga lá no Manuel Barradas. O problema é que o São Paulo precisa de muita regularidade, né? Porque senão o Palmeiras vai continuar a abrir vantagem, que hoje é de 5 pontos. Pois não, Fábio Scheb? Não, lembrando que ano passado o Vitória se safou do rebaixamento justamente no jogo contra o São Paulo, né? Quando venceu o São Paulo também lá no Barradão também, fez muita pressão. E agora tem essa oportunidade aí também, a gente sabe jogando lá, o time do Jair Ventura é muito forte. E só um detalhe, Julio, a gente está com essas mudanças nas datas de jogos, nos horários dos jogos. A programação da Globo, da IPTV também, que vai transmitir os jogos, é amanhã, viu? Diferentemente do domingo, os jogos agora serão no sábado às 4h30. Pelo menos essa rodada de amanhã, jogos às 4h30 do sábado. Bom, aliás, que eu já quero fazer um comentário sobre isso, só para repassar aqui. Amanhã também tem Santos e Atlético Mineiro, provavelmente com o Neymar, né? Sim, Gabigol. O Neymar deve voltar nessa rodada. Né? No jogo contra o Flamengo, suspensão é isso aí, essa rodada. Então, de volta com Neymar e Gabigol. E aí teremos o clássico no domingo entre Corinthians e Palmeiras. Isso que o Fábio trouxe é um ponto interessante também, ainda em discussão. Mas a CBF também está discutindo ter mais jogos durante o dia, né? E menos jogos no período da noite. Que é uma cultura da Europa. Né? Na Europa a gente tem jogos de manhã, jogos à tarde, né? Na hora do almoço, ali, principalmente na Inglaterra, né? Quando aqui é de manhã, lá a hora do almoço. Então, se tem essa cultura aí dos jogos mais diurnos que a CBF tem discutido. É uma quebra de cultura grande nos últimos anos aqui no Brasil. Isso em dia de semana? Também. Eu acho que o futebol ele tem público pra todo mundo, né? Mas porque assim, em termos de média de público é diferente, né? Média de público, os estádios assim, não tem chamado a atenção, né? A CBF tá preocupada também com a média de público, enfim. É um ponto aí que tá sendo discutido. A minha queixa, assim, eu acho que poderia uniformizar mais os horários. Porque, por exemplo, chega final de semana, 4h30 um, 5h30 outro, 6h30 outro, 8h15, 8h30. Cara, se louco. Quiser abolir de 9 horas pra frente, eu tô dentro. Eu fecho também. Assim, 8h30 aqui, 8h30 era o horário tradicional, né? Eu lembro que eu cresci ouvindo, os clássicos eram sempre 8h30. Outro absurdo, e Fábio Scheibe é testemunha, né? Tem lugar de fala, jogo na capital ou em outras capitais, mas notadamente em São Paulo às 7 da noite em dia de semana também é um absurdo, né? Às vezes tem jogo de Libertadores que né, mexe com multidões às 7 da noite na capital paulista, é um terror. Muito bem, 11 horas e 31 minutos. Daqui a pouco a gente volta com informações de Ponte Preta e Guarani. CBN Esportes Campinas. Quem testa vai de Hyundai e no Grupo Andretta o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Repórter CBN. Sexta-feira, 10 de abril de 2026. Um forte nevoeiro no começo da manhã impactou mais de 30 voos no Aeroporto Internacional de Brasília. As condições meteorológicas reduziram temporariamente a visibilidade e prejudicaram as operações. 19 aviões foram desviados para outros terminais e 19 voos apresentaram atrasos. Não houve cancelamentos. Com a dissipação do nevoeiro, os pousos estão sendo retomados gradativamente no Aeroporto de Brasília.
A temporada de gripe no Brasil começou mais cedo e com mais intensidade em 2026. Segundo o levantamento do Instituto Todos pela Saúde, os casos de síndrome respiratória aguda grave provocados pelo vírus influenza somaram mais de 3.500 entre janeiro e março. O número quase dobrou na comparação com o mesmo período do ano passado. Por causa da situação, o governo federal antecipou a campanha de vacinação. A SpaceX teve prejuízo de quase 5 bilhões de dólares em 2025, segundo o site The Information. O desempenho da companhia do bilionário Elon Musk teria sido afetado pelos resultados da Xai, startup de inteligência artificial do empresário que foi incorporada à SpaceX. A empresa do ramo aeroespacial se prepara para fazer a primeira oferta pública de ações da companhia. O objetivo é captar recursos para expandir operações, investir em projetos e reduzir dívidas. O tenista brasileiro João Fonseca foi eliminado do Master 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. Ele perdeu por 2-1 para o alemão Alexander Zverev, número 3 do ranking da ATP. O jogo durou 2 horas e 40 minutos, um dos maiores do torneio até o momento. Apesar da derrota, Fonseca teve a melhor participação em uma edição do Master 1000 e se tornou um dos tenistas mais jovens a chegar às quartas de final da competição. O brasileiro só tem 19 anos. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos. Rapidamente aqui algumas mensagens do nosso WhatsApp. O José Newton. Hoje é aniversário da Camila. Pugrina Verde. Aê! Está ligado, esperando parabéns. Camila, parabéns. Que Deus te abençoe. Camila, Camila, não, essa daí é que o Guarani. Camila é do Tem Nenhum uma, de não Nós, tem? é. Camila, isso aí. Troquei a música. Que o Guarani, Camila, parabéns, viu? que o Guarani te deu um presente aí, né? No final de semana, de aniversário, então. Domingão tem jogo do Guarani. Verdade. A Camila, ela quer um presente no final de semana e um presente no final do ano. Qual é o presente? Esse, né? O acesso. O acesso seria um presentão aí pra Camila. Bom dia, amigos do CBN Esportes. É o Luciano de Campinas. Domingo vai ser difícil pro Palmeiras. Dito isso, 3-0, Verdão. Manda aqui o Luciano de Campinas. Essa é boa. Nubank Parque Palestra. Luiz Nascimento tá mandando aqui. Não é o Luiz Nascimento com Z. Esse aqui é o Luiz Nascimento com S. Como é que ele falou que vai ser o nome? Nubank Parque Palestra. Não, mas aí não vai caber no convite, né? Quando for na impressão do ingresso. Mas é que não imprime mais. Bom dia, amigos da Tudo CBN. bem, Grande reportagem sobre a proibição das duas torcidas nos estádios veio para confirmar o que eu já suspeitava. Uma solução totalmente inútil. Bom final de semana. É o JP de Moraes quem nos escreve aqui pelo nosso WhatsApp. Valeu, Jota. Mais uma vez, passar aqui os méritos pro Dani nosso Rosa. Daniel Rosa, que teve a ideia e a elaboração de toda a série. Uma fase do Roberto que ele perdeu o gol até protagonizando lances bizarros tropeçando na bola. Aí vira meme. E isso influi e fere em rede social. Mas, cara, o custo-benefício do Roberto é sensacional. Jogador decisivo, faz gol em final. Manda aqui o Renato Alves. Nossa, WhatsApp. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Um ótimo final de semana a todos. Só uma pergunta: será que essa diretoria consegue dormir tranquila com tudo que está acontecendo? Wagner de Hortolândia. Desconfio que ele esteja falando da ponte. Bom dia, amigos. Cadê o Elvis? Não fala mais nada sobre atraso de salário? Estranho, hein? Vai Tanabi Esporte Clube. É o Ricardo quem manda aqui. O principal torcedor do nosso Tanabi. Bom dia, Diego do CG. O melhor nome pro estádio do Palmeiras. Aqui tem provocação, e aí? Deixa quieto, o Verdão tá só alegria, pô.
Tem relacionado a algum tipo? O Palmeiras não tem. Então, manda no Arena. Isso, aí no Arena. Aí no Arena é legal. Fábio Scheib responde. Aí estamos criando outro quadro. Fábio Scheib responde. Está encaminhado pro Arena a sua participação aqui, combinado? Valeu, Diegão. Abração, bom final de semana pra você. Obrigado pela mensagem. Fábio Scheib responde. 11h38. Vamos lá, trazendo informações agora do futebol campineiro, começando em ordem cronológica, sábado às 18h, 6 da noite, a Ponte Preta entra em campo contra o Vila Nova no Majestoso, Antônio Lupe. E a Ponte, que busca a primeira vitória, ainda não venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Na verdade, no ano, uma vitória só, que foi naquela partida contra o Guarani de Bagé pela Copa do Brasil. A Ponte está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Já o adversário, o Vila Nova, ainda não perdeu na competição. Em 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. Está na 7ª posição. A Ponte Preta, ela tem 2 desfalques, o Saravia, uruguaio, volante, e também o Jonathan Cafu. Eles foram expulsos no jogo contra o Náutico, derrota da Ponte lá nos aflitos, e por isso o técnico Rodrigo Santana, o Cafu entrou no jogo. O Saravia foi titular nas 2 últimas partidas. Então ele vai precisar mexer no meio-campo da Macaca, já que não tem esse atleta. A principal dúvida é essa: quem ele vai escolher? Léo Gomes, por exemplo, pode ser uma opção, ou outro tipo de jogador, ou até mesmo mudar o esquema tático para tentar vencer a primeira na competição. Claro que o clima não é nada legal, a Ponte aí convive com esses problemas financeiros que assombram a Macaca desde o meio do ano passado, né? Na caminhada da Ponte na Série C do Campeonato Brasileiro, a diretoria tem encontrado muita dificuldade para colocar a casa em ordem. Outras mudanças também podem acontecer. O ouvinte citou aí do Elvis, né? Chegam algumas coisas aí em relação ao Elvis. Eu coloco ele como dúvida para o jogo de amanhã, porque várias situações, né? Questão física, extracampo e tudo mais, dependem dessa situação para ver se o Elvis vai ser escalado ou não. A Ponte Preta conta com o apoio da torcida, a torcida mesmo machucada, mesmo triste e assustada com as informações que rondam o Majestoso, deve marcar presença. Sábado, 6 da tarde, é um horário interessante, é um horário bom. Então essa é a expectativa aí de pelo menos um número maior de torcedores do que foi, por exemplo, contra o Ceará, no primeiro jogo da Ponte em casa, que foi numa quarta-feira, né, às 9h da noite. O horário não é um dos mais interessantes, então fica também essa expectativa de um bom público no Majestoso. Expectativa também para segunda-feira. Por que, Lupe, segunda-feira existe expectativa na Ponte Preta? Porque o Conselho Deliberativo convocou a reunião para análise das contas e também a votação do orçamento. O Abdala, né, que é o presidente, José Armando Abdala Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, vai apresentar aí essas contas, né, esses números para os conselheiros para saber se eles aprovam ou não, e também a previsão orçamentária para a temporada 2026, todo o orçamento, e fica aí essa situação de importância porque a Ponte convive com todos esses salários. É tudo expectativa, viu, Júlio, para ver se a coisa melhora. Bom, é isso. Ontem a gente trouxe aqui, inclusive, uma reflexão, né, sobre não normalizar o que está acontecendo com a Ponte Preta. Até um ouvinte citou aqui, né, cadê as falas do Elvis, né? O Elvis parou de falar sobre salários atrasados. Até se tem aí uma preocupação, né? Um mal-estar, vamos dizer assim, porque o Elvis também tem pendências adicionais com a Ponte, não só salários, mas tem aquele acordão firmado no derby. A Ponte tem tido dificuldade para pagar o Elvis também dentro desse acordão, até porque é um valor bem alto, enfim. Então, se falta caixa para os salários, vai faltar caixa, evidentemente, para pagar o Elvis. E tô dizendo isso só porque o ouvinte acabou mencionando ele. E só um detalhe, o ouvinte falou, cadê? Nós não tivemos nenhuma entrevista na semana. Lembrando que a Ponte jogou no sábado contra o Náutico. Uma semana cheia, não tivemos janela, não tivemos acesso ao CT ou ao estádio para entrevistas. E no meio disso tudo tem o jogo contra o Vila Nova, né? E a Ponte ainda não venceu dentro da Série B, Carlão. Dentro de campo é muito difícil falar da Ponte, né? Hoje, falar da Ponte, como eu disse ontem, tá muito complicado em todos os aspectos pela dificuldade que vive. Mas vamos falar um pouquinho dentro de campo, né? Eu acho que, só para complementar o de segunda-feira, eu acho que é a grande oportunidade do torcedor de verdade da Ponte observar como está sendo
conduzida a situação do clube, né? Então segunda-feira é a grande chance. Então, fim de papo aqui de bastidor, vamos falar do jogo. De jogo difícil, né? O Vila Nova vem aí de uma boa fase dentro da Série B, de invencibilidade. São 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. A última vitória sobre o Atlético Goianiense, um clássico. A gente sabe que isso dá muita moral. O Vila chega cheio de confiança. Teve aí um desafio na Copa Verde, empatou com o Primavera, empate em 2-2, até vacilou, poderia ter conquistado a vitória. Ou seja, é um Vila Nova que chega mais robusto, chega mais confiante diante de uma Ponte que tá difícil, né? Em termos técnicos, eu falo. Contra o Náutico fez uma partida ruim, claro, em circunstâncias adversas, fora de casa. Contra o Ceará, entendendo a limitação da equipe, entendendo também a força do time do Nordeste, eu acho que foi um empate ok, né? Então a Ponte tem a chance de fazer um jogo equilibrado. Com relação à equipe, muito mistério, né? Não se sabe qual time vai em campo. Se o Elvis joga ou não joga, muitas dúvidas, muitas questões, mas não deixa de ser um jogo muito complicado, um jogo difícil diante de um Vila, e é mais uma equipe que chega a Campinas como favorita. É complicado a gente falar que a Ponte vai enfrentar bem o Vila, vai chegar, vai amassar, vai tomar a iniciativa. Não, eu não imagino isso. Imagino até uma Ponte tentando jogar, mas um Vila Nova envolvente que vem para atrapalhar a vida da macaca. Bom, Fábio Chaib, a Ponte tem esse compromisso dentro de casa e é até difícil imaginar, né, como vai ser o ambiente da Ponte Preta amanhã, a depender do desempenho, né? Como que a torcida vai reagir, se a torcida tá com jogadores, enfim, tudo isso a gente vai entender só amanhã. Fato é que a Série B, ela cobra um preço muito alto quando você não consegue pontuar com rapidez, mesmo entendendo todo esse contexto que a Ponte Preta tá passando, Fábio. Não tenha dúvida, né, Júlio? De tão fechada a Ponte Preta, que usou esse artifício aí de fechar, de não dar entrevista, de ficar um mistério e tudo mais por dentro, a gente sabe que isso pode dar um tiro no pé da própria diretoria, né? A torcida aí justamente contra, né, nesse momento tão conturbado. A torcida, em vez de apoiar, por não saber o que acontece, a gente sabe, nosso ouvinte mandou mensagem aí perguntando do Elvis, a gente sabe que não fala, que não tem informações lá de dentro. Isso pode ser um tiro no pé da própria diretoria, que está tentando arrumar o ambiente, mas causando isso, o torcedor fica indignado, né? Por não saber como que vai a campo amanhã, por não ter mistérios também, por não saber que jogador vai estar disponível. A torcida pode ficar mais revoltada justamente por isso, né? Pela falta de ser clara, né? De claridade aí para a própria torcida que empurra o time. Eu acho que amanhã a Ponte deve entrar um pouco mais visando a vitória, mas como disse o Carlão aí também, o Vila Nova vem de bom momento, né? Um time que tem jogado bem nesses últimos jogos. A Ponte jogando amanhã teria que ter a vitória, mas a gente fica difícil até de opinar sobre isso, né? Pelo mistério que é a Ponte Preta. Infelizmente, mais uma rodada aí que a gente tem essa incógnita, a Ponte Preta tentando ganhar em casa para dar uma aliviada na situação. Só um detalhe aqui rapidinho, jogadores conhecidos no Vila, Dalberson, ex-Guarani, goleiro, Elton Leite, ex-Fortaleza, né? Goleiro também. Goleiro. Tem o Marquinhos Gabriel, acho que vem aí. O Rainer jogou no Guarani, Gabriel, lateral? Jogou na... achei que era o atacante. Não. Lateral direito. Tem também o... Deixa eu ver aqui no meio. Marquinhos Gabriel, hein? É a fera, né? É o 10 dos caras. Quantos anos Marquinhos Gabriel está já, hein? Uns 35, 36. Ele é 35. Ele é daquela turma no Corinthians do Giovanni Augusto, né? Natan Camargo, ex-Guarani. O William Maranhão passou pelo Santos, jogou né? No Santos, jogou no Vasco. Santos. E aqui no ataque tem Bruno Xavier, ex-Corinthians. Ex-Guarani. Janderson, já ex-Corinthians também, né? Ex-Corinthians, isso. O Rafa Silva também, ex-Corinthians. Rafa Silva é o do e Mirassol. De La Torre, hein? De La Torre era do Mirassol, se não me engano, atacante, né? Um time de CB, né? É um time que vai brigar do meio pra cima da tabela. É que o Vila, né? O Lupe manja muito disso. Não, mas agora já perdi. É um já time meio muito estranho, mas pelos nomes, pelo início de Série B, acho que tem possibilidades até de beliscar uma sexta vaga, né? Que agora vai pro quadrangular. Jogo difícil pra Ponte. Estava acompanhando uma entrevista de Rodolfo Landim. Rodolfo Landim? Quem é Rodolfo Landim? Quem foi Rodolfo Landim? Ou quem é? Ele foi o presidente do Flamengo na geração... Muito vencedor, né? 2019. E o Rodolfo Landim, ele criou uma empresa que dá uma retaguarda ou dá uma... Como é que fala? Quando você... Um apoio. Isso, assessoria. Um apoio, uma assessoria e tal, para clubes endividados. Ele explicou a situação da empresa dele com confiança.
Ele pegou Confiança lá em Aracaju completamente arrebentado. Né? Sem confiança, né? Sem nenhuma confiança. E tal, vai aqui, claro, cada clube tem a sua situação política. Mas, cara, não custaria nada esses clubes, né, que passam por um momento ruim, e o nosso caso aqui é a Ponte, um network, e aí, como é que foi, tá? Como que o Flamengo conseguiu, dentro da proporção, claro, sair da dívida, e o Confiança, que é um clube já que se equipara um pouco mais à situação da Ponte, como que vocês conseguiram, tal? Cara, acho que não custaria nada um network, um alô, como é que foi e tal, sabe? Mas, né, a gente sabe que no mundo fantástico não existe isso. Eu tava trocando figurinhas com um companheiro lá de Goiânia, e ele falou assim, aí, como é que tá a Ponte? Eu passei tudo que, ó, sindicato e salário atrasado. Nossa, do jeito que o Vila gosta de perder. Verdade. Pode ser uma oportunidade, então, pra Ponte aí. De qualquer maneira, ela tem que vencer pra dar pelo menos um pouquinho mais de paz, até porque segunda-feira promete muita atenção lá na reunião do Conselho Deliberativo sobre a votação das contas da Ponte. Então, seja um final de semana pelo menos positivo dentro de campo, porque fora dele não vai ser. 11h48, daqui a pouco informações do Guarani, que joga no domingo. Há caminhos que mudam a nossa história e na Mini Germânica transformamos cada trajeto em um momento único de sofisticação e liberdade. Mais que um ícone de design, um Mini é a expressão da sua personalidade. Venha redescobrir o prazer de dirigir e encontre o modelo que combina com o seu próximo passo. Visite nossas lojas em Sorocaba, na Avenida Antônio Bardella, 1600. Em Campinas, na Avenida José Bonifácio, 3140. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei, para informar que o Vôlei Renata está na semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. Ontem, a equipe de Campinas foi até Monte Carmelo, em Minas Gerais, e venceu o time da casa por 3-1 de virada. O jogo ficou paralisado porque um jogador do time mineiro precisou deixar o ginásio e ir direto para o hospital após uma grave lesão. Quando o jogo retornou, Campinas acabou vencendo o jogo e garantiu a vaga. Judson foi o maior pontuador da equipe de Campinas, que agora aguarda o vencedor do duelo entre Guarulhos e Praia Clube, que se enfrentam hoje. No primeiro jogo, deu Praia. Se o time mineiro vencer, será o adversário do Vôlei Renata na semifinal da principal competição de vôlei do Brasil. Começou o Super Liquida no Iga Atacado com 3 dias de muita economia. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, R$15,49. Cerveja Heineken tradicional lata 350 ml, R$4,79. Ovos brancos bandeja com 20 unidades, R$11,98. Detergente em pó Omo, lavagem perfeita 800 gramas, R$10,79. Não perca tempo, ofertas válidas até o dia 12 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 51 minutos. Informações agora do Guarani, domingão, hein? 18 horas. 18h30. 18h30, 6h30 da noite, então Guarani em campo. 18 horas começa o aquecimento. Contra a equipe do Volta Redonda, o Voltaço. O Voltaço, o Guarani que faz o primeiro jogo em casa na Série C do Campeonato Brasileiro, estreou contra o Maranhão, e é interessante, né, porque o Hélio Cizenando, depois do empate contra o Maranhão, ele disse o seguinte: para esse ponto ser importante, nós precisamos pontuar em casa. E o Guarani tem 2 jogos em sequência no Brinco de Ouro, contra o Volta Redonda e depois contra o Itabaiana. E na coletiva, o Donato falou a mesma coisa, falou: o ponto foi importante, a gente precisa valorizar esse ponto, mas desde que temos que fazer a nossa parte jogando em casa. Então eu acredito que o Guarani, ele vai dar aí muita atenção a esse jogo, e precisa dar atenção a esse jogo, claro, para conseguir a primeira vitória na Série C, a vitória pro torcedor no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas principalmente por essa matemática, já até pensando nos números lá na frente, no fim da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Time
ainda tá muito complicado da gente projetar o Guarani. Hoje tem treino, amanhã também, porque o jogo acontece só no domingo. Então o Hélio Cizenando, ele pode colocar aí a base do time ou realizar algumas mudanças pontuais nos 11 que iniciam a partida. No jogo contra o Maranhão, alguns atletas que entraram no decorrer da partida chamaram a atenção. Cachoeira foi um cara que acabou se destacando aí, mas deve ficar mais uma vez no banco de reservas. Acho que o Parede, pelo pênalti que perdeu, ele entrou até com ali algumas nuances, né, jogadas e tudo mais, só que o pênalti perdido, se não fosse o Herbert, meu amigo, aí hoje a situação seria mais delicada para o Alviverde. Domingo, 6h30, Guarani Volta Redonda, é a primeira partida do Bugre na Série C, também com essa expectativa, né, Júlio, de bom público. O horário eu acho que é interessante, principalmente num domingão à tarde. Claro que é no mesmo horário aí de um Corinthians e Palmeiras, mas claro que o clássico, o grande jogo, o campeonato principal do Guarani é contra o Volta Redonda. Então o torcedor precisa comparecer lá no Brinco. É isso aí, acho que vai ser importante a presença do torcedor. Até ontem o Donato falou muito sobre esse apoio, né, da torcida, entender o momento de adaptação do Guarani também. E durante o jogo, até o apito final, independentemente do que esteja acontecendo, apoiar, isso vai ser muito importante para esse momento do Guarani. Só que a torcida vai apoiar dependendo do que estiver acontecendo, Carlão de Freitas, porque o torcedor do Guarani carrega uma angústia que vem lá do ano passado até hoje, né? E a tendência de um bom jogo, Júlio. Claro que ficou de sabor pela maneira como foi o jogo lá no Maranhão, mas com situações atípicas, né? Principalmente em relação ao gramado, isso atrapalhou demais, né, o desenvolvimento do Guarani, né, o gramado pesado e tal. E o Guarani é um time leve, é um time que ele está na Série C, mas é o time que vai tomar a iniciativa, seja em casa ou seja fora. É um time que gosta da bola, que tem jogadores especialistas, né, principalmente o João Paulo, que eu acho que pode ser aí o fio condutor do Guarani em bons jogos, né? É um legítimo camisa 10 e que já demonstrou do que é capaz lá no jogo do Maranhão. E agora em casa, o Guarani com total obrigação. Agora não tem essa de passar pano, de falar que é um ponto que lá na frente pode ser importante. Não, o Guarani ele tem que consolidar os 6 pontos. Eu já falo do jogo contra o Itabaiana. É total obrigação. Volta Redonda estreou mal dentro do campeonato, perde pro Paysandu na estreia, jogando em casa. Tudo bem que o Paysandu também é uma força, né? Dentro da Série C, é um candidato ao acesso, mas perdeu. Vem aí para tentar buscar os primeiros pontos dentro da competição. E o Guarani não pode deixar escapar. É jogo pro torcedor comparecer, é jogo pro Guarani vencer e vencer convencendo, o que é mais importante. Eu acredito sim num bom resultado do Guarani e jogando bem, principalmente as estrelas da companhia, como o João Paulo, como o Luca, que são jogadores que podem desequilibrar. Fábio Chaib, o fator casa costuma ser um fator desequilibrante, né? Dentro de uma Série C, o Guarani precisa usar bem o fator brinco de ouro, até porque assim, apesar do resultado, a gente tem batido nessa tecla, em termos de atuação, o Guarani não foi mal contra o Maranhão. O que tá faltando é esse último terço, né? Como os técnicos gostam de dizer. O Guarani é pouco efetivo, acho que não marcou mais que um gol em nenhum jogo nesse ano. Então, assim, precisa colocar a bola na rede, precisa de gol, criar essa amizade, essa relação com o gol, porque as coisas vão fluir de maneira mais tranquila, Fábio Chaib. Além disso, né, Júlio, a torcida bugrina tá com saudades do time. O último jogo que o Guarani fez neste ano jogando no Brinco de Ouro foi aquele jogo contra o Botafogo, acabou perdendo o Botafogo de Ribeirão no dia 7 de fevereiro. Ou seja, mais de 2 meses sem a torcida bugrina estar do lado do time, né? E essa possibilidade de estrear na Série C jogando em casa com uma vitória é muito próxima, né? O Guarani tem totais condições de vencer o Volta Redonda e pelos planos que o Guarani tem para a temporada, não é nada além disso que a torcida bugrina espera, né? Uma vitória jogando em casa contra o Volta Redonda para poder já começar bem jogando, fazendo como mandante essas primeiras partidas. Logo depois tem outra partida em casa também contra o Itabaiana. Então, para as pretensões do Guarani neste campeonato, creio eu que é inegociável uma vitória nesse final de semana, até para trazer a torcida novamente junto do time, né? A torcida do Guarani está um pouco ferida, mas jogando em casa e com as vitórias, resultados positivos, a torcida vai abraçar o time nesse objetivo de acesso nessa temporada, Julião. Ô Júlio, a gente comentou ontem, né, dos valores dos ingressos, né? O setor mais barato a cabeceira, R$10 a meia e R$20 a inteira. E dessa vez o Guarani não colocou aquela promoção, né, com a camisa paga meia. Por quê?
E acho que é até um plano, eu não tenho a informação do valor do plano, mas o Guarani colocou novos planos do sócio campeão e eu achei muito interessante, que é o sócio campeão free. O que o sócio campeão free tem direito? 50% de desconto no ingresso, acesso via check-in pago no portal e válido para torcedores que estiverem com a camisa do clube. Ou seja, ele se associa nesse plano, acho que não deve ser um valor muito alto, além de 5% de desconto na loja oficial. E aí o Guarani, ele fideliza, né, esse torcedor e dá esse benefício. Ó, você vai pagar meia entrada em todos os setores se você tiver esse plano. A gente vai ver se esse plano realmente vai funcionar daqui para frente, né? Porque quando precisar e chamar, aí o Guarani tem feito muitas promoções, mas achei muito interessante. Então, para quem é sócio campeão free, tem esse benefício de 50% de desconto. Como que é o nome do plano, Lu Free? Qual que é o preço? Não tenho ideia. Não, mas às vezes tem um valor, ué. Não é porque... Não, mas deve ter um valor. O Ortiz tá mandando aqui, não paga nada. Não paga nada. Ué, então não é plano, ué. Não paga nada? É free, por isso que é o nome. É não, porque mas você tem um valor, ué. Será que não é um valor que você paga? É um valor simbólico. Você tem a gratuidade. Exatamente. Sei, deve ser. Antônio. Você dá uma. Não faz sentido o nome. Você dá uma entrada. É free. Então. Tem que ser gratuito. Claro, mas aí você. Mas então não tem por que colocar esse plano, ué. É que você não paga a anuidade do plano. Então tem que E colocar aí aqui, ó, esse plano gera. Aqui, ele vai te gerar um desconto, sei lá. Meia entrada dos ingressos. É só você aderir ao na plano. Loja. Então coloca só que aí você não tem anuidade do plano. Eu acho que é isso. Agora, o marketing tá mal explicado. É verdade essa. Tá mal explicado. A verdade é essa. Porque se é um plano. Se é um plano, então não é. É plano free. Se é de graça, não é plano. Tá confuso. É estranho, mas é interessante, porque se for um valor pequeno, paga e você tem esse direito. Pelo menos você faz ali a anuidade. Não é porque chama free que é de graça, Júlio. Não, mas aí é complicado. Cara, que rolo. Já pode começar a sextar, Carlão de Freitas. Eu não sei do táxi, domingo 3-0. Grande Eduzinho, o Bugrão vai vencer. Eu também acredito nisso. Edu do táxi é o Fumagalli do Parque Prado. É isso aí, gente. Aqui o Roger do Jardim do Lago, ele fez um comentário aqui sobre a imprensa parar de falar sobre os atrasos e focar só no campo. Só que eu entendo, Roger, que é um assunto chato. A gente também acha. A gente também acha, exatamente. A gente queria muito parar de falar, mas na nossa obrigação. Mas focar no campo também sem informações, não tem informações de nada. Exato. Boa, Fábio, você foi bem agora. Foi bem, Fábio Scheib. Aliás, bom final de semana, viu, Fábio Scheib? Valeu, Júlio Nascimento. Um grande abraço para você e a todos os ouvintes CBN. É isso aí. E deixa os recados pro Arena aí. Você pergunta e o Brazo responde. Você pergunta e o Scheib responde. Vocês estão melhores, tá tudo certo, vocês estão voando, não precisa também, calma também. Mas valeu, Antônio. A vitória ontem foi boa, velho. Ficou com medo. Amanhã estamos juntos, todo mundo aqui? Você tá de folga? Não, amanhã. Não, estaremos juntos. Eu tô dobrando esse final de semana. Todo mundo dobrando. Quer fazer alguma reclamação aqui sobre isso? Tô feliz da vida. Não. Valeu, gente. Obrigado, Valmir Samela. Bom final de semana a todos. Amanhã, então, temos encontro marcado em Ponte Vila Nova. Abraço. Valeu.